Boa noite a todos, são 18 horas. Sueli, a palavra é sua. Boa noite a todos, obrigada, Valerinha. Sejam muito bem-vindos ao GED, Grupo Espírita Doutor Erma, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Hoje, 20 de junho de 2022, estamos aqui, segunda-feira, para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que hoje, vamos tratar de um assunto bastante interessante, e que é bem procurado, assim, pelas pessoas, para entender melhor, que é os pressentimentos. Está no capítulo 9, na segunda parte, onde fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E as questões que vão ser estudadas, explanadas aqui, são as de 522 a 524, e quem vai trazer esse estudo para nos ampliar o entendimento, trazer mais reflexões para a gente poder enriquecer esse assunto, é o nosso querido amigo Evaldo Raia. Ele é um trabalhador do Centro Espírita Casa do Caminho, Casa do Caminho Chico Xavier, que fica na Freguesia, no Rio de Janeiro. E já agradecemos a ele o carinho, a disponibilidade de sempre nos atender. Muito obrigada, Evaldo. Na sustentação, nós vamos ter o Evangelho, capítulo 18, item 1, que eu mesma vou fazer, Sueli Marques, e essa leitura antecede a prece final. É uma leitura de sustentação para os nossos trabalhos. E, para iniciar, nós vamos, como sempre fazemos, criar aquele clima de conexão com a espiritualidade superior. Vamos ler uma mensagem que é do Dr. Erma. Foi uma mensagem trazida psicofonicamente e registrada, transcritas, que está no livro Palavras do Coração, volume 3, da editora CELD. E diz assim: a doutrina espírita e a comunicação segura. Prezados irmãos,
A ciência se esmera em discutir os meios de comunicação entre os homens. Máquinas, instrumentos os mais variados possíveis, constitui todo um arcabouço para a humanidade se comunicar entre si. Por outro lado, fazem-se pesquisas em torno dos chamados sensitivos, criaturas capazes de orientar seus pensamentos na busca de outros pensamentos, mas com isso, os homens extasiados apenas afirmam que as comunicações existem. A doutrina espírita, falando diretamente dos espíritos, mostra que tais comunicações são possíveis e, ainda mais, orientas para o terreno do bem, único lugar seguro onde elas devem realmente ser experimentadas. Hoje, observamos que a mediunidade, difundindo-se por todos os seres da Terra, amplia-se de modo crescente e, por isso, os espíritos se comunicam com mais clareza e objetividade. Para muitos, tais comunicações são apenas manifestações de ideias, pensamentos e sentimentos. Para outros, as comunicações apenas exercitam o mal. Para alguns, apenas traduzem galhofa. E para outros ainda, apenas ensinam distúrbio. Com a doutrina espírita, as manifestações superiores são as escolhidas e as esperadas. A doutrina espírita ensina a cada um como conduzir a ideia, como conduzir o pensamento e como conduzir-se para ser um bom médium, ou seja, um bom receptor de tais ideias, excluindo tudo aquilo que não for útil, excluindo tudo aquilo que não for bom, excluindo tudo aquilo que não se aproveite. A doutrina espírita ensina aos chamados sensitivos que devem ter cuidado com o que ouvem, com o que pensam, com aquilo que transmitem. Para muitos médiuns, essa capacidade de percepção se torna motivo de angústia, porque alguns são perseguidos por estarem no trabalho correto e agirem de modo claro no bem e para o bem. É preciso que todos se fortaleçam, se instruam, se orientem e nunca deixem de pensar em Jesus, o grande mestre, que há de nos ensinar a caminhar nesse perigoso terreno com segurança e com paz. Que Deus nos ajude, nos abençoe e conduza sempre. Paz, muita paz, Herman. Então, meus queridos amigos, irmãos, com essa página belíssima e que nos convida realmente ao raciocínio, ao bom senso, à responsabilidade, né, com a divulgação da doutrina espírita, com seus postulados cada vez mais esclarecedores, a nossa responsabilidade aumenta, né, perante todo esse contexto que o Dr. Herman nos traz. Mas vamos, então, agora à nossa prece inicial, já agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, nesta sala virtual, nesse espaço da internet, agradecendo por todas as bênçãos recebidas, agradecendo a direção do Dr. Herman Amoroso, como sempre, nos conduzindo, nos motivando e sustentando o nosso trabalho, agradecendo a Jesus, esse modelo e guia que nos tem sustentado as almas ainda vacilantes. Agradecer, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos a cada dia. Jesus, que as tuas emanações sublimes, através desses espíritos benfeitores, possam, Senhor, inspirar o nosso companheiro, nosso querido amigo Heraldo, a fim de que ele traga para nós, Senhor, mais esclarecimentos acerca desse assunto tão importante e que é motivo de tantos questionamentos, né, que sentimos aí durante a nossa vida de relação. Que ele possa ser inspirado, que ele possa trazer a palavra, que possamos compreender e estarmos receptivos a esse entendimento. Fica conosco, Senhor, abençoando a nossa tarefa, harmonizando nossos corações e nossas mentes, para que possamos aproveitar esses minutos que iremos passar juntos, estudando, nos esclarecendo. Graças a Deus.
Querido amigo Ivaldo, a palavra é sua, uma boa palestra, um bom estudo. Tá? É um prazer termos aqui. Obrigada. Muito obrigado, Sueli. Obrigado a todos. E, assim, você me permite, Sueli, mas eu tenho que mandar um carinho especial para minha irmã Maria José, sabe? Que é uma irmã que a doutrina nos reaproximou, né? E que eu estou com saudade de você danada, tá, Maria José? Fique sabendo, viu? Mas a saudade, como eu aprendi há muito tempo, visitando lá o hospital de Curupaiti, né? O hospital para Hanseníanos, e eu aprendi lá com um amigo que Frederico, o nome dele, quando alguém chegava e falava assim, Frederico, eu vim matar a saudade, ele falava com a voz já bem fanha, por causa do desgaste orgânico da doença, né? Ele falava assim, saudade não se mata, porque se matar a saudade, ninguém procura ninguém. A gente renova a saudade quando vê um amigo, um irmão, um querido nosso do coração. Então, eu estou renovando aqui a minha saudade, não só do GED, né, que já tinha algum tempo que a gente não tinha oportunidade, mas também, em particular, da minha irmã Maria José, para que a gente continue junto na tarefa que Jesus nos confia da divulgação da doutrina espírita. Eu gosto muito daquela frase que é embutida num texto de Emmanuel, quando ele fala que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E divulgar a doutrina não é falar da doutrina, é ser, como Paulo de Tarso nos propõe, cartas vivas do Evangelho. Cartas vivas do Evangelho. É evidente que não somos, mas é a nossa proposta, a proposta junto aos benfeitores espirituais é que nos esforcemos a cada dia para essa tarefa. E quando a gente tem a oportunidade de ter o amparo de um espírito como o Dr. Herman, que nos estimula permanentemente ao trabalho no bem, então a gente tem certeza que está caminhando na direção certa. Os passos certos são individuais, mas a direção certa é aquilo que Jesus nos propõe no seu Evangelho, né? Então, como a Sueli falou para a gente, nós vamos estudar hoje lá o tópico sobre pressentimentos no Livro dos Espíritos, que é uma questão que é muito, de certa forma, contundente para nós no nosso dia a dia, porque pressentimento é uma situação, é um sentimento que nós temos que varia de acordo com o entendimento, com a localidade, né? Ou então com a interpretação. Mas na 522, o nosso codificador pergunta aos benfeitores da humanidade se poderíamos afirmar que o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. E aí os benfeitores nos orientam. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Essa colocação dos benfeitores de que é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem, não podemos associar esse conselho como sendo uma imposição da espiritualidade na nossa vida de relação, porque não é. Não é assim. O pressentimento ou aquela intuição que a gente tem sobre determinado assunto ou fator, os espíritos colocam para a gente que tem vários ângulos de interpretação e vários ângulos de entendimento acerca disso. Boa noite, Ana. Todos nós aqui reunidos, nós temos aquela percepção de que algo pode acontecer, está para acontecer, ou uma coisa, um sentimento mais variado que nós possamos trazer dentro do nosso íntimo, e utilizamos isso de acordo com o nosso bem-querer. Eu estava preparando o estudo e eu estava lembrando de quantas vezes nossas mães, e nós também com os nossos filhos, nós utilizamos o artifício do pressentimento para diminuir a intensidade de alguma ação daqueles que nós amamos e que, às vezes, não concordamos muito. Eu estava estudando, estava lembrando quantas vezes a gente, às vezes, se preparava quando jovem, né, para sair, e minha mãe falava assim, é melhor não sair não, estou com um pressentimento de coisa ruim no meu peito. E aí,
Pressentimento de mãe, para a gente, é quase uma lei divina, né? A gente não vai testar para ver se é verdade, se não é. A gente, maioria das vezes, a gente segue e aquele pressentimento, porque fica na dúvida, né? E se não acontecer? E se acontecer? Se eu sair, não acontecer nada, beleza, me dei bem. Agora, se eu sair e acontecer, vou ouvir da minha mãe, eu te avisei. Eu te avisei. Então, a gente não pode querer colocar à guisa de pressentimento todas as percepções que nós temos em assuntos variados. Não é isso que os benfeitores nos colocam. Eles colocam para a gente que é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem, mas não quer dizer que os espíritos direcionem a nossa vida. Kardec pergunta aos benfeitores se os espíritos influem na nossa vida, se eu não me engano, na 549, que nós vamos estudar ainda. E os benfeitores falam para a gente muito mais do que imagina, de modo que eles vos dirigem. Dirigir é dar direção, guiar é tomar pela mão, e os benfeitores não nos guiam nesse sentido, de tomar a nossa mão e fazer com que a gente ande nos passos deles, porque aí não teria mérito, estaríamos cerceados no nosso livre-arbítrio, e não é essa a proposta da doutrina. A proposta em relação ao pressentimento, como os benfeitores colocam para a gente, é que, num caso aqui que ele coloca interessante, antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete, todas elas no aspecto físico. E foi necessário, para que a gente abordasse esse termo pressentimento, e, como dizem os espíritos aqui, que nós temos, de uma certa forma, um conhecimento, né, de fases principais da nossa existência, nós tivemos que ir lá na frente, na 851, na Lei de Liberdade, quando Kardec pergunta se existe um determinismo, se nós estamos associados... Obrigado, Valéria, 459. Se nós estamos associados invariavelmente a um destino, a uma regra geral. E os benfeitores nos falam com uma clareza enorme, que eles dizem o seguinte: no aspecto físico, o determinismo existe no sentido de nascer e morrer. Quando nós reencarnamos, só tem um meio de sairmos da vida física, através do desencarne, que a gente apelidou, né, de morte. E ainda mantemos um certo sentimento de finitude nessa palavra. Quanto à palavra desencarnar, nos dá a clara ideia de que deixamos o corpo físico, mas continuamos a nossa trajetória pela imortalidade afora. Então, os benfeitores falam, em relação ao aspecto físico da nossa existência, existe o determinismo do nascer e morrer. E, em relação à parte moral, não existe determinismo. Não existe determinismo. Por que não existe determinismo? Como os espíritos falam aqui, esse pressentimento, ou mesmo o instinto que muitas das vezes colocamos, ele se aplica a uma situação do aspecto físico. Eu estava querendo seguir nessa rua aqui e ir direto na rua. Aí alguma coisa me disse para eu virar aqui à direita e seguir pela direita. É uma ação física que nós vamos agir ou reagir de acordo com o nosso entendimento. Agora, em relação ao aspecto moral, não há... eu estou com um pressentimento que eu tenho que perdoar a Ana daquilo que ela me falou, que me magoou. Não, isso não é pressentimento. Isso aí se torna um compromisso, uma responsabilidade, a partir do momento que eu conheço o Evangelho de Jesus, que me propõe o perdão incondicional. Perdoar 70 vezes 7 é um perdão incondicional. Então, eu posso seguir ou não. Não existe um determinismo nesse aspecto moral. Agora, no aspecto físico, nós, antes da presente encarnação, nós escolhemos determinados gêneros de prova. Porque a gente não pode colocar o pressentimento, ou mesmo a intuição, como falamos no início, como sendo de coisas comezinhas. Não, gente, olha só, eu vou começar aqui a arrumar minha casa e eu tive um pressentimento que eu tenho que começar. Não dá. Não dá. Aí a gente também está querendo colocar um direcionamento que vai de acordo com a minha vontade, com o meu desejo íntimo. Se eu quiser começar a arrumar a casa pela cozinha, pelo banheiro, pelos quartos, pela sala,
não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou ter que arrumar, vou ter que limpar. Agora, o pressentimento se associa no aspecto de que poderia, baseado aqui no início da resposta, o conselho íntimo de evitar que eu passe por determinada consequência que não estava na minha linha kármica, na lei perfeita na qual eu me comprometi. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, para não colocar a título de inspiração as situações mais pessoais e íntimas que nós temos a decidir. Tanto que o senhor Allan Kardec ele pergunta ao espírito de São Luís, estavam vendo as dificuldades materiais que ele estava passando, e se eles o ajudavam a encontrar meios de diminuir essas dificuldades materiais. E São Luís, para Kardec, de uma forma de extremo amor. Se não nos preocupássemos com a tua vida material, não poderíamos provar o nosso amor por você. Agora, se preocupar com o aspecto da vida material não está em solucionar as dificuldades materiais que eu criei ou eu propus enfrentar nessa existência. Quando eu enfrento determinadas dificuldades, a que nível for do âmbito material, eu tenho que parar e analisar, primeiro plano, a lei de amor. Deus me ama. Deus me ama a tal ponto que ele me oferece inúmeras oportunidades de retornar no caminho do bem tantas vezes quanto for possível. Porque lá no Evangelho de Jesus, o sacerdote pergunta ao mestre, né, naquela parte dai a César o que é de César, o sacerdote fala assim para Jesus: Senhor, sabemos que é veraz e ensina a lei de Deus com a verdade. E dos homens não reconhece a personalidade. O que o sacerdote está falando? Que Jesus nos olha não na nossa personalidade, mas na nossa individualidade. Então, Jesus olha para o Evaldo não pelas deficiências ou dificuldades que Evaldo tem nessa existência, mas qual é o propósito do Evaldo em relação à lei de amor que ele nos representa em direção ao futuro. O que eu vou ser no futuro, não o que eu já fui no passado. Isso daí até eu sei e não gosto. Então, a gente não pode colocar a questão do pressentimento como sendo coisas de comezinhas situações, que não dá. Não dá. Esse pressentimento que os espíritos colocam para o senhor Allan Kardec é no sentido das provas materiais que nós temos que enfrentar, que muitas das vezes eles nos orientam, nos intuem a sair de determinado caminho por não ser ainda o momento de enfrentar aquela dificuldade. Não é porque, não, o espírito gosta de mim, então não vai deixar eu passar mal. Não, não é assim. Não é assim. Tem até um caso, né, de uma reportagem que eu li, que duas mães estavam levando os filhos para o aeroporto, que os dois iam pegar, claro, não sabendo, mas o mesmo avião em destino à Europa. E uma das mães enfrentou um engarrafamento terrível. Quando chegou no aeroporto, o avião já tinha levantado o voo. A outra, mais precavida, saiu cedo de casa e o filho pegou o avião naturalmente. O avião caiu. A mãe, que não conseguiu chegar no aeroporto, o que ela falou? Graças a Deus que eu teve aquele engarrafamento, mesmo meu filho chateado comigo, que eu não peguei, que ele não conseguiu pegar o avião. Olha só, Deus libertou meu filho de passar por aquela tragédia. E a mãe, que conseguiu chegar no aeroporto, o filho pegou o avião e desencarnou no avião. Como ela encarava essa situação diante da proposta do pressentimento, da intuição, do aviso espiritual? A maioria das vezes, nós temos uma reação de revolta quando algo que nos aconteceu como se fosse o acaso. E o acaso não existe. A doutrina nos coloca de forma taxativa que o acaso não existe. O acaso é quando a onisciência de Deus deixa de existir. É possível um atributo de Deus deixar de acontecer? Não. Não. Então, quando algum irmão fala assim para mim,
sabe, Maria José? Ah, eu estava indo a tal lugar, do nada aconteceu isso, isso e isso. Do nada aconteceu aquilo. Como do nada? Como do nada? Eu posso ter o pressentimento, e Kardec coloca isso lá na Revista Espírita, ele coloca um texto lá, na Revista Espírita, em março de 1858, a terceira edição da Revista Espírita, ele já tem essa colocação sobre a fatalidade, no item 124. Tá? Ele coloca assim: quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando dele escapa, é outro espírito que o afasta? Os benfeitores respondem a Kardec: quando um espírito se encarna, reencarna ou encarna, escolhe uma prova, elegendo-a, estabelece-se uma espécie de destino, que não pode mais conjurar, ou seja, ele não pode mais mudar no caminho da nova encarnação aquilo que ele estabeleceu. Nós estamos falando aqui da casa do Grupo Espírita Dr. Erma. O Dr. Erma tem por prática da sua tarefa, entre outras coisas, o tratamento espiritual ou cirurgia espiritual, como desejamos colocar. O Dr. Erma pode ir contra a lei de causa e efeito que nós escolhemos como prova para essa existência, porque eu não quero mais passar por uma dificuldade orgânica? Sabemos que não. Sabemos que não. Quando está na nossa ficha reencarnatória, passar por determinadas dificuldades físicas, orgânicas, o que a espiritualidade faz é nos dar o ânimo para enfrentar essa prova, para que o nosso engrandecimento moral, espiritual, seja aquilo que foi proposto. Porque senão seria fácil. Se eu entendesse que a espiritualidade pode tirar do meu caminho as provas que eu mesmo escolhi. Quem nos dá esse exemplo não é só o Dr. Erma, não, gente. É o próprio Divino Mestre Jesus. Ele lá no Getsemane, ele em oração profunda, sabendo tudo o que ia acontecer, né? Um Cristo tem a percepção de futuros que para nós seriam quimeras, Jesus fala o quê? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todos nós temos o direito de pedir diante de uma prova que Deus adie aquela consequência que nós estamos vendo ser iminente nós enfrentarmos. Mas Jesus também nos dá a contrapartida. Para isso eu vim. Ou seja, Jesus nos mostra, não no caso dele, no nosso caso, que a lei de causa e efeito ela tem que se cumprir. É uma lei divina, ela precisa ser cumprida. E aí Jesus nos dá um outro ensinamento, que é a resignação. Seja feita a tua vontade, não a nossa. O que nós vemos muitas das vezes na casa espírita, nos templos católicos, nos templos protestantes, não importa, os adeptos daquela filosofia religiosa pedir a Deus que tire a doença da gente, que a gente não quer passar por aquilo dali não é bom para a gente, mas fomos nós mesmos que escolhemos, na maioria das vezes, ou então nos é imposta por uma prova. Então, como é que eu vou querer, mediante um pressentimento que eu não preciso passar por aquilo, isso está estabelecido que eu não vou passar? Não é assim, não. Não é assim, não. Na 523, o Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vago, duvidoso, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Acho linda essa resposta. Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. O que os benfeitores estão falando? Deus vai enviar um mensageiro, mas para tirar a prova da gente? Não. Para, muitas das vezes, nos dar o bom ânimo de enfrentarmos aquelas dificuldades, porque ou nós escolhemos aquela provação, ou ela veio por acréscimo da misericórdia para que nós possamos testar a nossa fidelidade à lei de Deus.
Porque fé, gente, não vem de crença. Crença é acreditar. Fé vem de confiança, de fidelidade. Quando eu estou diante de uma prova, que muitas das vezes eu não busquei as causas daquela prova que estão para acontecer, eu tenho que ter no meu íntimo que é um meio pelo qual a lei divina traz esse teste para mim para que eu possa superar. E, lógico, eu tenho todo o direito de fazer uma prece, pedir o meu anjo da guarda, espírito protetor, espírito familiar, o nome que a gente, mentor, o nome que a gente queira dar. Não vai influir, não. Se eu fizer para o meu protetor, meu anjo da guarda fica chateado? Não fica. Não existe essa possibilidade, porque a denominação desse espírito que está associado à minha presente existência, ele não está preocupado com nomes, com títulos que eu possa dar a ele. Ele está preocupado, sim, de me auxiliar a enfrentar as minhas provas, as minhas expiações, as minhas dificuldades. Então, eu tenho o direito de fazer a minha prece, pedir a esse irmão amoroso, em extremo, que me ama muito, mas não vai passar as provas que eu tenho que enfrentar. Isso não vai, porque não é a finalidade. E eu buscando esse benfeitor, esse mentor, esse anjo protetor que Deus concede estar ao meu lado, caminhando na minha jornada, e aí acho bonito que os benfeitores falam assim, ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Acho interessante que ele bota um dos seus mensageiros, sabe por quê? Porque a palavra anjo, lá no grego antigo, quer dizer mensageiro. Anjo não quer dizer que seja um espírito elevado, não, porque na Bíblia tem anjo de toda categoria, mas anjo quer dizer mensageiro. Aí ele fala assim, o Senhor mandará um dos mensageiros, um de nós. Ou seja, os benfeitores que nos orientam, né, na nossa casa, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, nós temos a figura amorosa de Chico, mas só ele? Não. Tem todo aquele que trabalha para Jesus, é um bom mensageiro, é alguém que está ao nosso lado para nos orientar, caminhar com confiança e resignação. Não é ter confiança e, por não alcançar aquilo que almeja, se revoltar, não. Aí você não tem fidelidade a Deus. É você ser fiel a Deus, ter fé em Deus, é mesmo diante da adversidade que a vida te apresenta, você entender que Deus é amor. E se Deus permite que eu passe por determinada consequência, é para que o meu caminho seja recheado dessa fé, dessa fidelidade, dessa confiança nos seus desígnios, né? E continua aqui Kardec, quando ele fala, os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos ter nos assuntos da vida particular? Os benfeitores respondem, tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre trapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais infelizes por culpa vossa. Vos tornais infelizes por culpa vossa. É lógico que um espírito não vai me dar um emprego se eu não sair de casa de manhã para poder buscar o emprego, que eu vi que hoje em dia não tem mais jornal, né? Hoje em dia não tem mais. Antigamente tinha, né? A gente botava o jornal, o classificado do jornal embaixo do braço, com vários empregos circulados, né? E ia batendo de porta em porta para conseguir uma ocupação. Hoje em dia não tem mais isso. A modernidade chegou e sabemos que não é mais assim. Mas eu não vou ficar em casa vendo televisão, sabe? Jogando bola, brincando, me distraindo e achando que o plano espiritual, como me ama, como quer o meu bem, que vai bater na minha porta ou vai chegar um e-mail, daquela frase que a gente não gosta, mas muita gente diz, do nada, chegou um e-mail com uma vaga de emprego. Olha como é que a espiritualidade é boa. Não é assim. Não é assim. Jesus nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo que faça a tua parte e o céu te ajudará. Então, quando os benfeitores falam que eles nos buscam orientar em tudo,
tanto no aspecto da vida material como no aspecto da vida moral, mas desde que eu dê a contrapartida, desde que eu faça a parte que me compete. Ficar em casa, deitado, chorando, dizendo que eu não tenho emprego, ou que eu não tenho a saúde, ou que eu não tenho meios de resolver as dificuldades que a vida me apresenta, não vai fazer de mim um solucionador das questões que estão atreladas à minha jornada física. Agora, quando eu me predisponho a agir, a sair daquilo que a gente chama de zona de conforto, em busca dos meus objetivos, aí eu tenho um amparo espiritual, sem dúvida nenhuma. Porém, eu não posso configurar que todas as minhas necessidades são apenas materiais. Não dá para vivermos mais assim. Somos estudantes de uma doutrina que nos orienta que nós somos corpo e alma. Somos um espírito numa experiência no corpo físico, e não um corpo físico que tem um espírito. Não é isso. Não é isso. E se eu tenho essa percepção que a vida no plano material ela é passageira, é efêmera, embora eu necessite das coisas materiais, mas a minha percepção tem que ser mais além do que isso. Eu tenho que buscar o amparo da espiritualidade para as minhas dificuldades materiais, tenho direito, mas principalmente para que eu assimile as orientações espirituais e busque aí sim a ação no bem, que é o meio pelo qual eu vou me libertar. Porque, afinal de contas, qual é a sentença que a doutrina nos traz como sendo o principal meio para que eu possa progredir? Que é fora da caridade que não há salvação. Não é fora do emprego, não é fora da boa colocação na empresa tal e tal, na conquista desse bem material ou não, que vai me fazer ter uma qualidade de vida espiritual superior. Não, é a prática do bem. E a prática do bem não está associada a, primeiro, eu ter condições materiais para depois eu pensar na prática da caridade. Não é isso, não. No tópico, no capítulo sobre amar o próximo, temos várias páginas do Espírito Caritas nos estimulando a prática do bem nas menores atitudes que nos é possível. E aí temos, sim, o amparo e a proposta da espiritualidade para que a gente desenvolva todas as potencialidades da nossa capacidade, todas as potencialidades da alma. Porque a existência física ela é decorrente das nossas propostas no plano espiritual, na erraticidade, como Kardec nos propõe, né? Que a erraticidade é aquele período que intercala entre uma existência e outra. Quando estamos na erraticidade, antes da presente existência, nos propomos a trabalhos numerosos no âmbito da nossa renovação moral, da nossa conduta moral. E quando chegamos aqui, vamos apenas nos ater ao aspecto material, alguma coisa vai ficar faltando. Não é a questão de nós nos distanciarmos dizendo que a coisa material é algo pernicioso, que é mentira. Não é isso, não. Não é isso que a doutrina nos apresenta, não. A doutrina nos apresenta a possibilidade, diante das conquistas materiais, eu estimular a prática da caridade dentro da minha área de atuação. Então, quando Kardec questiona os benfeitores, no sentido se os espíritos, os protetores, apenas vêm nos orientar no aspecto moral, e eles dizem não por isso. Porque tem um ditado popular que fala que saco vazio não para em pé, não é assim? Tem uma história do Chico, de uma das biografias do Chico, que o Chico, lá em Uberaba, ele, aos sábados, distribuía um sopão. Né? E, claro, que esse trabalho começava na sexta-feira. Né? Um grupo de irmãos lá, caridosamente, lá, colaborando, descascando legumes para botar na sopa. Né? E o Chico observou que tinha um irmão sentado no canto, descascando lá a batata, e descia grossas lágrimas no rosto do irmão. E o Chico, daquele jeitinho bem mineiro dele, falava assim: oi, se fosse descascando cebola, eu estava chorando porque era cebola, mas batata, nunca vi ninguém chorar descascando batata. E Chico se aproximou daquele irmão
sentou ao lado dele, pegou uma faquinha, começou a descascar a batata também, e o irmão, hora e outra, secava uma lágrima, e o Chico perguntou, meu irmão, o que está vendo? Por que essas lágrimas? E o irmão falou assim, Chico, liga não. É que eu estou aqui vendo batata, cenoura, chuchu, abóbora, tanta coisa boa. E lá em casa, meus filhos, não tem nada para comer, Chico. Eu estou aqui ajudando, porque amanhã eu vou trazer eles aqui junto com a mulher para poder pegar um pratinho de sopa. Aquilo cortou o coração para o Chico. E Chico levantou e falou assim, não, olha só, para aí. Fulana, chamou lá uma das colaboradoras, prepara aqui uma bolsinha aqui com um bocadinho de cada coisa. E vai lá em casa, tem um pedacinho lá, uns frangos lá na geladeira, pega, bota junto aqui e diz, vai lá, meu filho, leva para casa. Você prepara lá a comidinha das crianças, depois você volta. Se ainda tiver trabalho, você ajuda nós aqui. Então, a espiritualidade quase que nos propõe a ação no bem, baseada no quê? Na forma em que eles nos tratam, cuidam de nós, para que a gente reúna condições de ser útil àqueles que nos pedem, aquele que está dentro do nosso propósito de trabalho no bem. Então, o pressentimento não pode ser atrelado, associado apenas ao aspecto material, que não é isso que os benfeitores falam. E pressentimento é muito diferente da questão intuitiva. É muito diferente. A intuição é uma ação do plano espiritual, como fala lá na 522, é uma proposta do plano espiritual quando julgam necessário ter essa atuação. Agora, os benfeitores não vão intuir a gente para coisas banais da vida diária. Se você coloca o arroz no fogo ou o feijão primeiro, estou recebendo uma intuição aqui que o mentor, que o doutor Erma disse que tem que ser o feijão primeiro. É querer diminuir a tarefa de um benfeitor que tem uma preocupação com um conjunto. Assim como também os nossos mentores, os nossos protetores, a preocupação dele é com um conjunto das nossas tarefas e como vamos desempenhá-las, como vamos enfrentar as vicissitudes da vida física, que nem os benfeitores falam para Kardec na questão 132, que nós já estudamos no Livro dos Espíritos. A finalidade da nossa encarnação é enfrentar as vicissitudes da vida física. Se for esperar que a espiritualidade resolva tudo para a nossa vida através do pressentimento, então não teria finalidade nenhuma o meu livre-arbítrio, o meu poder de decisão. E temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque, senão, é comum nós colocarmos na conta do plano espiritual que eu tinha que fazer isso, mas Deus não quis. Como assim Deus não quis? Fulano, você vai ir lá no GED amanhã, se Deus quiser. Eu já estou colocando assim, se eu não for, a culpa é de Deus. Ou eu tive o pressentimento para não ir. Como assim, gente? Como assim? Se a tarefa do bem ela tem que estar acima de qualquer proposta imediatista que nós temos. E já aprendemos uma coisa, ao longo da nossa jornada dentro da doutrina espírita, nós já aprendemos que a verdade não tem pressa. A verdade não tem pressa. Agora, a mentira tem. Se você percebe, tem um pressentimento de não, você vai agora lá e vai dizer umas verdades lá para a Sueli. Qual a finalidade disso? De você chegar lá e despejar todo o rancor que eu tenho para alguém, porque eu recebi uma intuição, um pressentimento para isso. A finalidade do pressentimento, como diz Erasto, lá no livro dos médiuns, na questão 184, Erasto diz que o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Vagas. Por quê? Porque não pode ser tomada como verdade absoluta. Por quê? Porque o pressentimento ele pode ser dado por um espírito que entende a necessidade de ajudar a gente a caminhar para o bem, ou daquele que ainda está interessado de que nossos passos sejam vacilantes na proposta do nosso progresso moral. Nesse aspecto, que o pressentimento ele não é sempre para o bem, e não é mesmo
sempre para o bem, nós temos aquela frase que é atribuída ao Dr. Bezerra de Menezes, através do Divaldo, né? Que o Dr. Bezerra fala para a gente. Diz o dito popular, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Eu, porém, vos trago um outro entendimento. Diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. Então, se o meu trabalho, o meu caminho, a minha conduta será sempre em relação à prática do bem, do amor e da caridade fraterna, então eu posso ter, ainda assim, pressentimentos positivos ou não positivos. Por quê? Porque aqueles que vêm me dar o pressentimento ou a intuição positiva estão interessados na continuidade da prática do bem. Agora, aqueles que ainda não estão satisfeitos com a minha decisão de prática do bem podem me trazer percepção, pressentimento, intuição de que eu me desvio do caminho do bem e continue nas mesmas ações enganosas do passado. Todos nós recebemos as intuições, temos os pressentimentos, porque Paulo de Tarso fala para a gente, lá na carta aos Hebreus, que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Mas Paulo de Tarso não diz se essa nuvem de testemunha ela é repleta de uma nuvem branquinha, cheia de pontos luminosos. Ou então, aquela nuvem escura, representando lá da família Adams, né, que fica em cima do carro deles, com raios e trovões. A forma ou o grupo de testemunhas invisíveis que eu terei caminhando ao meu lado vai ser compatível com o meu desejo na prática do bem. Que eu tenha pressentimentos, invariavelmente vou ter, mas que sejam voltados para a prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Muito obrigado pela paciência de vocês e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Excelente, amigo, estudo maravilhoso, palestra realmente esclarecedora. E a gente percebe assim, né, que a didática divina é nos fazer cada vez mais autônomos, né? Isso, e não fazermos que sejamos robôs, né? Que a gente tenha realmente os recursos, as ferramentas para decidirmos as situações, as melhores escolhas. Foi maravilhoso o seu estudo. Essa Muito obrigado pelo carinho. Nós que agradecemos. O Gédio fica muito feliz, sim, com mais esse aprendizado. A gente vai, então, passar agora para a leitura, né, do capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Vamos ler a parábola do festim das bodas. Eu vou ler aqui do meu livro, para não me atrapalhar. Falando ainda por parábolas, disse Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram convidados, foram chamados, não eram dignos deles. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estava à mesa. E, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Então, com essa página, né, com esse convite aqui para as bodas, né, a gente sabe que as bodas é um acontecimento com alegria, né,
Precisa a gente estar com o coração realmente purificado, né? Um coração com boas intenções, com amor, né? Então, com essa página belíssima, traz aqui a nossa inspiração, nosso agradecimento, já sentindo mais reconfortados com esses minutos que passamos juntos e que fomos amparados pelos nossos mentores espirituais que estiveram conosco, que nos reforçaram o entendimento, aumentaram as nossas percepções, onde estivermos nas nossas casas, né? Sentindo a presença desses amigos que estão sempre nos investindo no sentido de nos proporcionar maiores conquistas morais. Nós vamos, então, ao nosso momento da nossa prece final, agradecendo por essas bênçãos recebidas na noite de hoje. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por esses minutos de luz, de entendimento, de harmonia, de bondade, com que tu nos proporciona, Senhor. Cada dia, Senhor, a cada encontro, a cada palestra, a cada estudo, a cada, Senhor, pensamento no bem que nos traz, Senhor, a lembrança dos teus ensinos. Obrigada, Jesus, por estarmos conectados, ligados, unidos, Senhor, nesse pensamento do bem maior, da experiência em favor, Senhor, de nós mesmos, pela nossa própria evolução, a fim de que assim, Senhor, possamos melhorar o mundo que vivemos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que ainda necessitam do teu amparo, que estão mais frágeis, mais enfraquecidos, depressivos, Senhor, desesperançados. Que cheguem até ele as tuas bênçãos, o bom ânimo, a coragem, a esperança. Abençoa todos os que estão, Senhor, hospitalizados, aqueles, Senhor, que estão presos em suas próprias cadeias e aqueles também que estão, Senhor, nas cadeias públicas, perdidos ainda, Senhor, conta alguma a tomar. Também te rogamos, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos parentes e amigos, para que cada um receba a inspiração do teu amor. Pedimos por aqueles que estão na rua, Senhor, estão nas ruas, por hora servindo de moradia, Senhor, e aqueles outros, Senhor, também, que estão mendigando, Senhor, buscando o pão de cada dia na mendicância. Senhor, todos esses nossos irmãos, todos nós, Senhor, necessitamos da tua orientação e do teu amor. Desperta os corações, Senhor, dos dirigentes da nação, dos dirigentes, Senhor, dos países, para que haja, Senhor, um compromisso com a fraternidade, com a solidariedade universal. Que as tuas bênçãos misericordiosas, Senhor, recaiam sobre todos eles, Senhor, mais aqueles que mais necessitam. Fica conosco, Senhor, nessa noite iluminada, Senhor, com teus ensinos, agora e sempre, agradecendo ao nosso benfeitor, Dr. Herman, que amorosamente nos sustenta nesse trabalho. Obrigada, Jesus, e agradecemos por cada trabalho do GED, Grupo Espírita Dr. Herman, que assim seja. Então, meus irmãos, nós agradecemos a todos, Evaldo, Valerinha, a todos na sala que estão aqui assistindo, aos que vão assistir, aqueles que vão buscar o estudo, né, esse estudo tão esclarecedor. Agradecemos ao Santa Mônica, Centro Educacional, que é aquele suporte, né, que nos dá tanto carinho, que nos proporciona aí possibilidade de voltarmos presencial, assim que pudermos, e esse carinho todo nós encontramos nesse espaço do Santa Mônica, Centro Educacional. Agradecemos a direção de lá, aos seus familiares, amigos, professores, alunos, a todos eles. E a todos vocês, uma boa noite. Obrigada por tanto carinho, né, por estar aqui conosco nesse trabalho. Se inscrevam, deem o like, né? E as redes sociais estão aí também para vocês se conectarem. Nós temos nossos estudos segunda, terça e quinta-feira. Temos o Evangelho no Lar na quarta-feira, às 15 horas, todas as quartas-feiras. Temos também a evangelização infantil, às quartas-feiras, bastando apenas um contatozinho para combinar algumas coisas. E todas as nossas palestras aí, segunda,
às 18 horas, e sábado, às 10 horas da manhã. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Evaldo, mais uma vez, pelo carinho. Boa tarde. Boa E noite. uma boa noite a todos. Boa Fiquem noite. com Deus. Obrigado. Tchau, Feli. Beijos. Tchau, querido.